Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Papuzine. Hoje eu tô aqui com a Débora Salles e a Sofia Destrovski, autoras do Viagem em Volta de uma Ervilha. Acertei, agora acertei. Acertei seu sobrenome e o nome do quadrinho. A gente começou bem já esse vídeo. Que é um lançamento da editora Veneta, né? Primeiro quadrinho de vocês com a editora. E é isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre a produção e, enfim, tudo que vocês já sabem que eu gosto de perguntar mais ou menos em entrevistas. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Então, gente, a primeira pergunta é o seguinte. Eu vi que vocês começaram a trabalhar nesse quadrinho em 2017, né? 2017 você lançou o Quase um Ano, seu primeiro zine. E aí, nesse meio do caminho, vocês lançaram o Minha Casa é um Caos, né? Que ganhou o edital da Desgráfica, do MIS. Eu quero saber como é que surgiu a ideia para esse quadrinho e, além disso, como que surgiu essa parceria de vocês? A gente se conheceu em 2017 por uma amiga em comum nossa, muito próxima. E aí eu comecei a ver os textos da Sofia no Facebook. E teve um texto, acho que foi um dos primeiros que eu li, que eu fiquei muito encantada, assim, tive a certeza que eu queria fazer alguma coisa ali, ou uma sensação de que tinha alguém acessível e próximo que escrevia muito bem, assim, eu estava muito tomada por esse texto. E aí como a gente não se conhecia direito, eu pedi para essa amiga fazer uma ponte, fala com ela pra gente fazer alguma coisa juntos, algum projeto. Legal que você já tinha, já pensou nisso de cara. Não sei o que aconteceu, assim, não é muito comum, mas foi uma coisa de entender que tinha algo diferente ali, sim. No que estava acontecendo. E foi, inclusive, um texto que virou uma das histórias do nosso livro. Mas aí a gente se encontrou para falar disso e começou a trabalhar juntas, já com essa ideia de livro mesmo. Sim. E de quadrinho, porque eu estava fazendo por quase um ano, já estava meio terminando, assim, queria pensar em outras coisas, queria levar para outros lugares meu trabalho e, sei lá, só trabalhava sozinha, né, nesses projetos. E aí foi uma coisa de, sei lá, pensar outros caminhos para o quadrinho. Sim. Porque acho que fica enjoativo pro autor depois de um tempo. Também? Trabalhar sozinho, trabalhar na mesma coisa, sim. Pensar do mesmo jeito sempre. Eu estava lendo muito Harvey Picker naquela época. E aí, essa coisa do texto ter um lugar no quadrinho, que não é só uma condução da narrativa, ele ser de fato interessante inteiro e, ter o seu lugar, isso era uma coisa que eu queria que acontecesse, que eu não queria que fosse o meu texto, sabe? Porque não é o meu interesse, assim, e aí encontrar alguém que escrevia, de fato, que tomava isso como uma coisa a ser feita bem, foi uma descoberta, e aí foi isso. Legal. Sofia, você quer contar um pouco sobre isso? Então eu vou contar a segunda parte. Sim. Porque você contou o começo, eu vou contar como que foi acontecendo, pode ser? Pode. Primeiro que quando a Débora me chamou para fazer alguma coisa juntas, eu nunca tinha pensado em fazer um quadrinho e eu achei uma ideia muito boa, porque era algo muito novo, assim, um ambiente que eu não conhecia, e daí a gente foi trocando referências, a Dé foi me mostrando um monte de coisa nova, foi abrir um universo para mim, que eu fiquei muito contente de conhecer. Porque a gente ficou muito amigas, foi criar um livro, mas foi também criar uma amizade, e as duas coisas foram crescendo juntas, assim. Isso porque foi um trabalho muito de convivência. Nessa época eu estava fazendo meu mestrado e trabalhando em casa. A Dé também começou a trabalhar em casa, assim, a gente estava as duas freelando, sem dinheiro, tendo que trabalhar muito, então a gente começou a se encontrar, ela começou a vir na minha casa quase todos os dias para trabalhar na minha casa, minha casa virou o escritório, então a gente passava o dia fazendo os nossos trabalhos vários, e daí a gente ficava parando, fazendo pausa para conversar sobre o livro, então foi convivência quase diária durante quase 2 anos. Então o livro foi passando por muitos processos com isso, e a gente também foi, por a gente ir criando intimidade, criando amizade, também o livro foi encorpando tudo isso, né?
Não sei, dá a impressão que, tipo, a gente não sabia o que a gente queria fazer, assim, era uma vontade de trabalhar juntas, mas sem saber muito o que vinha disso. E aí eu tava fazendo meu TCC no começo. Então, eu queria muito só fazer o nosso quadrinho, mas tinha que fazer essa outra coisa, que é muito mudar uma chave, assim. Como a gente não sabia exatamente como se aproximar desse projeto, eu comecei a desenhar a casa da Sofia e a Sofia. Sei lá, entender essa nova vida que eu estava criando para mim, que a gente estava criando pra gente, a partir do nosso trabalho, assim. Então, foram muitos desenhos que, sei lá, só para entender o que estava acontecendo, assim. E aí foi surgindo disso, assim, fiz uma coisa aqui, olha, e aí a gente foi entendendo o que ia ser. Não sei se teve um momento que a gente entendeu que é o que ele é, assim, porque talvez a gente não saiba ainda. Foi meio orgânico, né, o nascimento. Foi totalmente. Sofia, só para falar que eu não falei no início, até porque eu não sei. Então, você escreve em alguns sites aí, você escreveu no Facebook, como é que foi isso? A Débora te encontrou como? Por quê? Eu passava muito tempo em casa sozinha. Então eu ficava escrevendo muito no Facebook mesmo. Ela leu umas coisas que saíram ali. Mas eu estava fazendo meu mestrado em letras. Eu tinha uma coluna no site do jornal Nexo, toda semana, sobre palavras. Eram textos bem curtinhos. Cada um era sobre uma palavra diferente, chamava Léxico. Que eu também mantive durante quase 2 anos. Escrevia para um blog de uma editora portuguesa, chamada Cotovia. Que mais? Bom, fora o seu mestrado, né? Que é tipo... sim. Foi escrever. É bastante coisa. Essa era a minha ocupação principal na época, era o mestrado, né? Supostamente. Vocês estavam falando sobre como que... Talvez vocês nem saibam o que esse quadrinho é ainda, mas eu tenho que fazer essa pergunta, porque é quase um desafio. Vocês conseguem pensar numa sinopse para o quadrinho? Eu acho muito legal a sinopse que tem já, que é da Bruna Beber, né? Que é legal, tipo, meio que resume bem o que é essa mistureba boa que o quadrinho é. Mas e vocês? Se alguém, tipo eu, perguntasse do que se trata o quadrinho, como que cada uma de vocês resumiria? Eu acho que a gente sempre vai dar um jeito de fazer alguma piada que não responda isso. Tipo, tudo bem. Mas conta tua piada. Não, nem nesse sentido, mas tipo, fugir totalmente dessa, assim. Sim. Mas é um quadrinho que o material dele é o nosso cotidiano, assim, são coisas que a gente vê, e a partir disso vai para outros lugares, um lugar de, sei lá, de encantamento com as coisas do dia a dia, acho. Sim. Não sei se isso é uma boa explicação. Eu acho que é uma super boa explicação. A gente conversou muito fazendo esse livro, né? Então é até difícil de resumir, porque teve tantas coisas que a gente falou enquanto estava fazendo. Uma das coisas que chamou atenção agora, que a gente estava olhando para ele uma última vez, com ele já pronto, é de perceber que parece que é um livro muito sobre solidão, porque ele é solitário, é uma pessoa sozinha num apartamento, mas ele não é triste. Isso era um pouco uma das coisas que nos guiavam, assim, não fazer nada que fosse... Qual que é a palavra que eu estou buscando, Débora? Sei lá, não é uma reclamação da vida solitária. É só, tipo... E tudo é triste, né? Tudo é triste. Então... triste é bonito. E é um pouco uma ideia de que é isso que a gente tem. Ele é encantado, assim, esse cotidiano, apesar dele ser... acho que é uma solidão povoada, né? Ela é habitada. É um pouco também sobre... Não sei se você falou isso ainda agora. Dar valor àquilo que está ao seu redor, mesmo que sejam coisas simples. Coisas pequenas. Um animal de estimação não é algo simples, que eu sei muito bem sobre isso também. Enfim, tem um cachorro e tudo mais. Mas eu acho que é um pouco disso, né, também? Eu acho que sim. A ordem de trabalho assim, do livro foi meio caótico. Então, de um jeito muito bom. Tudo isso para dizer que o prólogo foi uma das últimas coisas que a gente finalizou. E no prólogo tem vários desenhos de objetos, tem vários planos muito fechados de lugares da casa. E aí, fazendo isso, eu pensei que esse é um livro sobre olhar para as coisas. E de tanto olhar para as coisas, ver como elas têm mais, assim, do que você vê na primeira vez. Então,
a gente, nesse processo de fazer o livro, sei lá, descobriu coisas num apartamento muito pequeno, assim. E, tipo, a gente não teve que adicionar nada, sabe? É mais uma coisa de ir retirando do que já estava presente, assim. Acho que o livro faz, assim, espero que ele faça isso. Porque foi muito processo, assim, é tipo desenhar o mesmo lugar 300 mil vezes e aí descobrir coisas, e aí no final das contas eu já tinha muita coisa de cor, assim, tipo, esse prólogo que tem esses detalhes, muita coisa eu não precisava mais olhar referência, porque, sei lá, fazia parte de mim já. E acho que tem esse exercício no livro todo, no desenho e no texto, de trazer as coisas à tona, assim, as coisas que a gente observa e se encanta no nosso dia a dia. Acho que nesse sentido é um livro muito, muito sobre amizade também. Porque é isso, uma convivência muito intensa e não tem como não se encantar por essa convivência, sabe? Assim, muito, muito encontro mesmo, de repente tem uma pessoa que você pode criar junto. Isso pra mim é muito, muito novo, muito estimulante, assim. E acho que o livro também parte disso, parte dessa sensação, assim, de encontro, sabe? Não sei se você tem algo. Eu adorei. Tá bem emocionante esse papo. Eu sabia. Quem chorar primeiro perde. Ou ganha, né? Eu acho que nesse livro Boa. ou ganha. Eu nem ia fazer essa pergunta, mas o quão legal é transformar seu bichinho de estimação num personagem de algo seu, assim. Quão legal, nossa. A gente tem perguntado pra ela todo dia se ela sabe que ela vai ficar famosa. Ela disse que não, mas Ela é real protagonista, né? Ela é. Ou o apartamento, né? Tem essa coisa sim, também. Sim. Mas ela é super... e ela é... Eu tava nessas de fazer mestrado, trabalhar em casa, morando sozinha. Eu tava parecendo que eu ia desaparecer uma hora, assim, virar um fantasma. E, de repente, essa gatinha apareceu. Ela foi achada numa caixa de papelão. História triste. Numa noite de inverno. Muito pequenininha, assim. Ela cabia numa mão. Ela tinha menos de 1 mês de vida. E ela já era muito doida. Eu tô muito louca do gato, assim, contando a história da... Não, me engano no nosso livro. Foram vários processos de descobrir companhias, né? Teve trazer a gata para casa, teve conhecer a Débora, a gente começar esse trabalho juntos, mas também esse livro é muito sobre entender que os livros são companhias, né? Porque ao longo das nossas vidas inteiras, né? Para quem gosta de ler, uma amizade muito importante, né? Ter seus livros. Então, eu estava conversando com vocês antes sobre essa questão da... Porque, assim, o livro, o quadrinho, ele é cheio de citações literárias, trechos de livros, você falando sobre enfim, sua experiência com livros, com autores. E eu estava falando, né, que poderia facilmente se tornar algo pedante, assim, né? Mas não é, de maneira nenhuma, não chega nem perto disso. E eu fiz uma comparação com o fan home, no sentido de que é isso, né? De você pegar... O quadrinho de vocês tem uma pegada mais leve, mas você faz essa relação entre as obras e a tua vida mesmo. Como foi trazer tudo isso para o quadrinho dessa maneira tão leve que vocês conseguiram fazer? Lembro quando você me mandou um dos textos, não lembro qual, que eu entendi que você consegue fazer uma coisa muito incrível, que é pegar tipo, toda a bagagem que você tem, tudo que você sabe fazer, e filtrar e vai só o que é necessário. Assim, é muito precisa a escrita dela, assim, é muito impressionante isso. E aí você tipo, tá tudo totalmente redondo e fechado e não tem excesso, acho que é talento só, não sei o que mais que explicar. Né? Essa coisa de ir misturando... Sim, claro. Mas essa coisa de uma vida que vai sendo costurada com obras e com referências é uma coisa verdadeira, né? Porque você vai criando suas memórias junto com o seu repertório, né? As coisas vão se confundindo e você aprende a olhar para si mesmo a partir das coisas que você lê ou que você vê. Eu já achei que isso era um problema meu, eu já achei que isso era algo ruim, mas tudo é ferramenta também, né? Tudo pode ser interessante e tudo pode ser desafio. E aí entender até um carinho por essa relação que a gente vai criando, né? Porque não é fácil criar essa relação, ela não é imediata, não é óbvia. É ter lido Harry Potter na infância que me ensinou a ser eu mesma.
E daí, para falar do Fan Home, porque é um livro que a gente compartilhou bem no começo do processo. A Débora me apresentou, eu não conhecia. E a gente percebeu que a gente queria fazer algo muito diferente do Fan Home. Foi uma referência muito útil para isso, né? Para achar muito bom e perceber que a gente queria ir para outro caminho, que é um caminho de não ser confessional. E principalmente por que não ser confessional? Para a gente não se convencer da nossa própria história. Não achar que porque você está contando a sua história daquele jeito, que ela é a sua história única. Sua história está sempre em aberto, né? E também a gente estava escrevendo um livro que é um livro autobiográfico, de certa forma, mas é uma autobiografia a 4 mãos, então já vira outra coisa, né? Já vira outra descoberta. Tem muito espaço para invenção ali, né? E é isso, não sei, eu estava há muito tempo fazendo quadrinhos sobre a minha vida, assim, e você vira realmente um personagem de si, e, tipo, que é interessante, mas é uma coisa que eu já não estava me chamando mais, assim, já estava virando uma repetição pelo que eu sabia fazer com isso, assim, acho que, sei lá, dá para fazer coisas incríveis com isso. E Alisson é um exemplo, mas já queria ir para outro lugar, um lugar em que eu não precisasse, tipo, acreditar no que eu estava falando, assim. Acho que é meio isso. Acho que uma coisa que a gente falou bastante era de não se deixar fixar, né? Não virar um personagem de si mesmo e daí ficar presa nisso, ficar fixa nisso. Era sempre poder criar espaços de invenção, de movimento, de descoberta. Pensando bem, acho que a própria forma do livro tem disso, né? Assim, os layouts variando, tipo, tem algo por trás, tem uma linha por trás, mas as coisas vão acontecendo porque elas precisam acontecer ali, sabe? Tipo, não é por uma teimosia de ser fiel a alguma coisa, sei lá. Tipo, se precisar mudar, muda, assim. Se o gato tivesse que ser um cachorro, poderia ser, sabe? Aqui no caso tem que ser um gato mesmo. Pela flexibilidade. Mas foi mais fácil, não sei se é mais fácil a palavra, mas o fato de você estar falando sobre a vida dela, se bem que você escreveu, né? Mas esse lance de você estar desenhando ela, ajudou de alguma forma? Porque você disse que, enfim, já estava fazendo há muito tempo, né? Entendo. Acho que sim. Acho que ao mesmo tempo, nossos trabalhos ficaram tão misturados, sabe? Isso que a Sofia estava falando agora das coisas que a gente lê se tornarem parte de quem a gente é. O texto dela também, sabe? Também teve essa função pra mim, assim, tipo, a gente é uma referência pra gente também, sabe? Mas porque é super, né? Porque a gente faz outras coisas além do nosso trabalho juntas, então vai se misturando, assim. Eu lembro de um texto que eu ilustrei que ela publicou nesse blog, que eu percebi isso, tipo, nossa, tem alguma coisa aqui que é a mesma, a gente tá falando no mesmo tom, apesar de serem áreas totalmente diferentes, assim. Acho que é uma coisa que só a gente pode perceber, mas tem um afinamento ali de voz, sabe? E nesse sentido, no começo sim, é mais fácil porque eu tô desligado da história, não é a minha vida, ao mesmo tempo sabe? É muito presente, né, você disse. Porque é a nossa vida, assim, é uma terceira coisa, assim. Sim. E aí fica, sei lá, fica fácil por outro motivo, sabe? E você aparece na história também. Sim. Eu apareço na história. Eu fiz de propósito. Teve algumas histórias inteiras que a gente tinha feito, já tinha desenhado, já estava pronto, e na hora final a gente decidiu tirar, porque não estava encaixando. Mas tinha uma que eu fazia até meio de maldade com a Débora, assim, tipo, Débora, você tem que aparecer aqui, você tem que me ajudar. Total, era muito bom isso. Era tipo ela e a gata meio chamando, assim, me chamando pra ação da coisa. E aí eu cortei o cabelo também no final desse livro pra virar outra pessoa. Pra virar outra pessoa. Gente, vocês já comentaram um pouco sobre isso, mas como é que foi exatamente a dinâmica de produção, assim? Você já escrevia, Débora já escrevia e desenhava,
Mas como é que é? Você, por exemplo, você fez o texto já pensando exatamente e indicando para a Débora como que deveria ser o desenho, ou partiu da Débora esse lance de quadrinizar aquilo que você estava escrevendo? Como é que foi isso? Eu gosto de pensar nesse livro como uma formação para nós duas, assim, de quadrinho mesmo. Porque eu, sei lá, tinha feito um fanzine e estava fazendo TCC. A gente não tinha uma dinâmica pronta, assim. Então foi muito caso a caso. Tipo, cada partezinha do livro foi de um jeito. Mas, tipo, o prólogo, que foi o primeiro texto que chegou, foi maravilhoso, porque você lê esse texto solto, ele é redondo, não precisa de desenho, sabe? Não precisa de nada ali. Ele existe já. E aí é um puta problema, sabe? Pro quadrinista, melhor problema, eu acho. Porque, tipo, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que, sei lá. E aí eu tentei me aproximar disso de algum jeito. Tipo, pensar como dividir em página primeiro, sabe? E me aproximando cada vez mais. Tipo, tá bom, dividi em 6 páginas. Legal, e agora? Vou dividir em tais quadros. Isso foi um tipo de processo. Outro tipo de processo é a gente planejar uma coisa para acontecer, tipo, a necessidade de fazer tal história, né? Porque, tipo, a parte principal do livro foi isso. Sim. E aí entender juntas que ação que ia ter, sabe? Sim. Mas não rolava, às vezes, esse planejamento assim. Às vezes. É isso, é tipo conversa o tempo todo, assim. Acho que é muito... Teve um texto, que é o texto mais longo do livro, que fica no meio, que foi... Demorei um bom tempo para escrever, assim, eu não conseguia deixar ele redondo, não conseguia fechar, e foi muito legal no momento que eu percebi que fechava pelo desenho. E é muito... Você me elogiou, agora eu vou te elogiar, você vai ter que aceitar. É muito legal propor ideias para Débora, e tudo foi muito conversado, tudo foi muito junto, mas quando eu falava, e se tiver tal desenho, ela faz... É incrível. Eu sofri e depois eu faço. Foi muita troca mesmo, a gente aprendeu muita coisa juntas, né? Foi muito legal. Tem que rolar aquele cuidado de você também não desenhar necessariamente o que ela está escrevendo, né? Sim, isso é muito uma coisa que era desde, assim, de cara a gente já sabia que era isso, tipo, eu não tô lá para repetir esse texto, para ilustrar esse texto, é uma outra função. A função das duas contarem a mesma coisa e usar a repetição quando é recurso, quando é necessário, assim. Tipo, a última história tem muito disso pra gente. Acho que foi uma descoberta de como aplicar essa... Tipo, você tá falando... Vou desenhar exatamente o que você tá falando. Mas aí como, assim, mostrando isso. Não é um acaso. E aí foi muito legal experimentar isso, assim, quando repete, quando se encontra, quando se afasta. É um livro que vai... que tem inclusive isso, né? Tem desenhos que não tem texto, tem texto que não tem desenho. E aí às vezes eles se juntam e se separam. É tipo, as coisas têm que funcionar sozinhas para elas funcionarem juntas, eu acho. Acho que esse livro foi uma tentativa disso. Sim, é uma relação saudável. Eu pensei nisso durante o processo também, tipo, é um livro sobre amizade também por isso, porque tipo, são duas pessoas que existem prontas e aí elas se encontram, mas elas também, sabe, funcionam sozinhas, tipo. Tá cheio de frases ótimas, né? Impressionante. Gente, e falando um pouquinho sobre a estrutura ali narrativa, né? Na parte mesmo do quadrinho ali, da coisa do quadrinho. Que eu tava comentando também contigo, Débora, que eu achei muito legal como que vai variando bastante, né? Sei lá, começa... Aí você tava me explicando sobre o grid, né? Porque assim, eu tive uma impressão de que iniciava com um grid de 3x2, depois você ia mudando isso, né? Mas aí você tá falando que não, já tinha uma estrutura antes e você brincou com essa estrutura durante toda a narrativa. Enfim, tenta explicar pra gente um pouco sobre isso. Tá, é sempre difícil explicar isso porque é uma coisa muito visual, mas é assim, o quadrinho é diagramado de um jeito em que tudo segue a mesma estrutura. Então, o grid é uma divisão da página que permite lugares fixos para você colocar os elementos. Então, isso é muito usado em design gráfico, em projetos editoriais, para você saber sempre, o texto começa nessa altura, título sempre aqui. É para dar uma organização, um padrão. O jeito que eu construí esse grid, os módulos, as pequenas partes
dele são muito pequenininhos, então é um 6x9, na verdade. O 6x9 você pode dividir 2 quadradinhos um do lado do outro, e aí 3 um em cima do outro, ou você pode dividir por 3 também, 3 colunas, mas elas todas são proporcionais, elas seguem a mesma linha invisível. E aí isso dá muita flexibilidade pro layout. E uma coisa que a gente quis fazer é, tipo, nenhuma dupla aberta do livro é igual à outra. A disposição dos quadros, isso é muito abstrato agora, sem o livro, mas o que é importante dizer é que tem muito espaço em branco. Eu vou botar umas imagens. Então ótimo. Porque é isso, os espaços em branco também são diagramados, eles também são quadrados invisíveis. Então, o começo do quadrinho é assim, inclusive. Muito assim. A gente quis também fazer uma aproximação disso, assim, começar vazio e aí enchendo. Então, todas as duplas, elas parecem muito diferentes, elas são no resultado, mas elas funcionam, tipo, não é um diferente louco, porque tem algo por trás, assim, elas funcionam. Eu espero que elas funcionem. Funciona. Mas, tipo, a ideia é essa, assim, a ideia é que tenha uma coisa que costure tudo. Pode ser uma pergunta meio boba, mas como é que foi ver teu texto numa estrutura dessa, assim? Você já tá tão acostumado com quadrinhos pra... Não, é simplesmente o que você achou? Eu fico curioso, sei lá, você antes não trabalhava com quadrinho, e aí você escrevia, e aí, enfim, conheceu a Débora, e aí agora você vê um texto seu numa estrutura totalmente diferente como essa. Foi um encontro mesmo, foi um grande acontecimento. Foi muito legal e dá vontade de não parar, assim, a gente... Por isso que a gente não para, inclusive. Segredo, grande segredo, temos projetos novos pela frente. Não, realmente, é um encontro e daí abre muito para criar coisas que eu nunca tinha imaginado, na verdade, coisas que não eram possíveis. Só com o texto no papel. E também percebendo que tem coisas que, de repente, ganham um tom muito diferente quando ganha desenho, né? E daí a gente também foi modulando o trabalho de uma com a outra para ver qual que era o tom todo da obra que a gente queria... Da obra? Nossa, agora eu forcei. Desculpa. A gente comentou muita coisa antes. Eu fiz basicamente uma entrevista com elas antes da entrevista, porque eu estava esperando a bateria carregar. Então a gente conversou sobre várias coisas legais que é bom trazer aqui para o vídeo também. Por exemplo, sobre como que vocês trabalham alguns temas ali. É um quadrinho muito sobre o cotidiano, né? Então, assim, durante acontecimentos simples ali da vida, alguns temas, algumas questões são abordadas que são extremamente importantes, mas elas estão ali, né, misturadas nesse cotidiano. E o que vocês acham de trabalhar isso? Assim? A gente estava falando sobre a importância desses assuntos serem trabalhados dessa forma, né? Que às vezes pode até trazer um impacto maior para quem está lendo. Enfim, o que vocês acham? Assim? Eu quero dar uma resposta um pouco longa. Boa. Se estiver chato, vocês me interrompem. É porque eu estava fazendo meu mestrado e estava pensando muito nas coisas do meu mestrado, porque eu estudei um poeta inglês da virada do século XVIII para o século XIX, chamado Wordsworth. Vou só falar o nome dele para, enfim, quem quiser pesquisar em casa. Que ele me ensinou muita coisa sobre como olhar para as coisas pequenas do mundo. E ele estava escrevendo durante a Revolução Industrial na Inglaterra. Uma das coisas que ele diz é que as pessoas, por causa das rotinas alienantes das vidas delas, dos trabalhos maçantes, da superpopulação nas cidades, e também por causa dessa coisa nova no momento que era a imprensa, a mídia, gerando informações a todo momento, ele fala que as pessoas estão ficando anestesiadas, que elas estão perdendo a sutileza de percepção, de sentimento, então elas querem cada vez mais emoções fortes. Isso vai virando uma espécie de vício, né? Porque tem que ser cada vez mais arrebatador. E daí eu estava muito com isso em mente, a gente conversou muito sobre como fazer uma coisa que fosse absolutamente sutil. Espero que a gente tenha conseguido se aproximar disso, porque é algo que seria bem valioso, né, para a gente. Inclusive, as primeiras vezes que eu li esse poeta, antes de entrar no mestrado, eu ficava muito sem saber o que fazer, porque eu não entendia o que estava acontecendo ali. Porque é um poeta que, assim, as palavras dele são muito simples, ele é muito simples de ler, daí parece que não tem nada acontecendo.
E daí você tem que ir se aproximando para ver que tem ali muita coisa que está num tom menor. Mas acho que teve muito a ver com isso, né? A gente pensar em educar a nossa atenção para conseguir perceber coisas mais pequenininhas mesmo. A gente não quer jogar nada sensacionalista na cara do leitor. Então aparece muita coisa, né? Uma das coisas que a gente estava falando antes de começar a entrevista é que aparece, por exemplo, muita coisa sobre questão de gênero, porque somos duas mulheres fazendo uma coisa juntas no mundo. Mas está na entrelinha, está junto com muitas outras coisas que são muito importantes para nós, mas que a gente não precisa esfregar. Pelo menos não nesse momento, não nesse contexto, a gente sentiu que não precisava colocar tão explicitamente para o leitor. Eu fico curioso para saber sobre como que chegou como foi essa aproximação com a Veneta, ser publicado por uma editora. Enfim, a Veneta, o pessoal sabe que eu curto muito o trabalho deles e praticamente tudo que eles lançam. Como é que surgiu esse convite? Como é que foi isso? Nossa, foi uma surpresa pra gente. A gente estava falando antes com você que tudo na nossa vida acontece em agosto, porque tipo, a gente começou... Chegando, então, então, nossa, já sei que vai ser grande, assim, porque o livro vai ser lançado em agosto, mas aí no ano passado foi o convite da Veneta chegou em agosto também, e em 2017 foi quando a gente começou a trabalhar juntos nele. E aí esse convite da Veneta foi, sei lá, uma surpresa, assim, tipo, eu inscrevi o meu TCC no PROAC, perdi, e aí, pelo que eu entendi da história, Rogério e Ramon Vitral estavam conversando sobre quem perdeu, assim, sobre os projetos que não foram contemplados. E aí, Ramon falou do meu trabalho para ele. E aí o Rogério me escreveu e falou, tem um livro aqui pronto, que estava praticamente pronto, apesar de que, nossa, uma versão totalmente diferente. Era um primeiro pronto, né? Um primeiro pronto. E aí foi isso, aí a gente começou a conversar, mostrou o livro, e foi uma sorte, porque, tipo, sei lá, a Veneta é incrível, é o Rogério, então pra gente é uma honra, assim, estar lá. Uma parte do processo, nesse primeiro pronto do livro, que foi em agosto de 2018, a gente achou que estava pronto mesmo, e a gente mostrou para várias pessoas, para vários conhecidos, e a recepção foi meio negativa. As pessoas não entenderam muito, todo mundo ficou meio assim, não sei, adoro vocês, amigas, mas não entendi o livro. Total. E foi muito bom isso, na verdade. A gente conseguiu mudar muita coisa, porque a gente foi entendendo melhor o que a gente queria com ele, como que a gente queria botar ele no mundo. E foi muita transformação a partir daí, né? Então foi muito bom ouvir essas críticas negativas para a gente entender o que fazer ali, né? A gente estava falando disso outro dia, eu lembrei que a gente estava pensando também como, nesse momento, o livro era... A gente estava muito afinada, mas internamente, assim, não tinha saído nada, assim, o suficiente para comunicar esse alinhamento, assim. Então foi um processo de entender aos poucos também, que tinha que refazer o livro bastante, porque dá mó dó. Deu mó trabalho. Então, sobrou muita coisa aí. Sobrou muita coisa, teve um lance também de, no começo, eu, comecei a testar materiais e cores. Primeiro o livro era todo colorido, hoje ele é preto e rosa. Eu fiz um monte de desenho, depois eu percebi que o papel estava ruim, que a precisão não era que combinava com a história. Aí eu joguei tudo fora. Aí eu cheguei no bico de pena e pincel e um papel melhor, tintas melhores. Então, teve todo esse processo de respirar e falar o que o livro precisa, assim, um desapego, assim, dessa coisa de refazer, de entender que refazer é ótimo, sabe, é muito bom. Você mencionou aí sobre o rosa. Tem algum significado por trás? Qual é a função dessa cor aí na história? Então, foi assim. Quando eu comecei a fazer os desenhos sobre a casa da Sofia, eu tentei entender o que eram os padrões ali que eu estava vendo, assim, no sentido de como que eu vou traduzir isso para um desenho e nesse nosso esforço de não ser confessional também, não uma coisa de fazer um super retrato, mas o que interessa ali. E aí tinha muita coisa vermelha, eu achei. Naquele momento já nem tem mais. Minha casa não para de mudar. Tinha alguns objetos
com áreas vermelhas grandes. Sim. E aí eu pensei, bom, o que é uma versão mais encantada do vermelho? É o rosa. E aí eu cheguei nesse rosa, que ele é uma tinta rosa, mas muito brilhante, assim, muito viva. A gente pensou em ter outras cores, e aí no final foi limpando para ter só esse rosa. Sim. Uma coisa bem orgânica, assim, ele não tem um significado, ao mesmo tempo ele permite que as pessoas... Mas estava pensando na Bruna Beber, que fez a 4ª capa do livro, que ela falou uma coisa muito legal. Quer que eu fale? Não, ela deu uma interpretação muito, muito legal, que não era nada que a gente tivesse pensado, mas que a gente achou que funciona também, que ela entendeu que o rosa era quando a minha gata narra. O preto sou eu narrando, o rosa é a minha gata narrando, e a combinação dos dois é a Débora. É um jeito muito lindo de pensar, assim. Legal, cara. Mas é isso, assim, ele não tem que ter uma coisa específica, mas às vezes a gente usa pra ser útil também, às vezes é tipo, olha pra cá, às vezes não, né? E depois a gente ficou muito contente também de encontrar um livro que tinha sido um livro da minha infância, que ele é preto e rosa também, que não foi uma referência no começo, mas depois rolou assim uma parceria imaginativa, que é um livro chamado Heloise, que é um livro infantil. Quem que é a autora? O autor, né? O autor. Não lembro. Que é um livro infantil muito legal, e daí algumas das ideias que a gente foi tendo também tiveram relação com esse livro, assim, que é sobre uma menina muito mimada e mal educada e maravilhosa, que mora num hotel. Ela vive sem os pais, que é o sonho de toda criança, né, eu acho. Então ela pode fazer uma bagunça no quarto dela, e a minha gata virou um pouco essa personagem, assim, é uma criança mal criada. Tem umas cenas muito engraçadas, cara. Ela digitando lá no... nossa. Eu ri tanto disso. É tão bobo, mas é tão engraçado, cara. Isso foi um desprendimento, assim, porque, tipo, essa história... É que eu não sei quanto isso é interessante pros outros, assim, mas esse tipo de desenho que aparece no livro, que é mais cartunesco, assim, é um desenho que eu, naquela época, não mostraria pra ninguém, assim, era o meu desenho secreto, o meu desenho pra amigos. Mas é bom. Tipo, posso contar a história? Conta, é muito, muito fofo. É porque a Sofia uma vez viajou, e aí ela ficou presa no aeroporto séculos. E aí, ela tava longe, a gente tava só se falando por mensagem, e ela tava, tipo, na pior, assim. E aí eu comecei a fazer uns desenhos sobre o que ela tava me contando, como se a gata dela estivesse lá resgatando a Sofia. E, tipo, matando o comissário de bordo, tipo, causando, comendo os passageiros, e, tipo... enfim, fiz essa série de desenhos, que era do gato gigante. E aí, a gente entendeu depois que isso podia entrar no livro. E aí vai, né, isso, são vários momentos desses, assim, rolaram, tipo, de falar, isso eu não faria normalmente, mas esse não é um livro pro que eu faria normalmente, é porque o livro precisa, sabe? Gente, então acho que é isso, né? A gente conseguiu aí falar sobre muitas coisas. Queria parabenizar vocês aí pelo quadrinho, porque eu gostei demais mesmo. Já acompanhava o trabalho da Débora, e parece que há mó tempo, né? 10 anos. Há 10 anos eu já acompanho o trabalho da Débora. Mas enfim, eu já gostava do trabalho da Débora, agora vou começar a acompanhar o teu trabalho. E, não sei, algum recado final? Venham no lançamento, por favor. Vai ser em agosto, não tem data ainda, mas... Quando tiver mais informações eu vou colocar no Instagram e tudo mais. É isso? Obrigada. Então é isso, obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo na descrição, como sempre, redes sociais do Papuzini, redes sociais delas também, e a campanha de financiamento coletivo do canal, o Apoia-se, se você gosta desses conteúdos, essas entrevistas com autores nacionais e tudo mais. Cogite apoiar lá, beleza? Então é isso, obrigado, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fala, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Eu queria agradecer aos apoiadores do Papuzini. Então, muito obrigado Douglas Alexandre Braz Coelho, Matheus Calci, Rainer Peter, Marcos Maciel de Almeida, Francisco de Assis, Franco de Sá Brandão, João Varela, Damião Santana, Arthur William, Marcos de Oliveira Peçanha, Débora Salles, Abraão Olivieri, André Diniz, Tereza Helena, Daniela Cantuária e Douglas Utecher, Gleison Cipriano, Felipe Lima, Aline Zuvi, Thiago Mandrake, Herman Caldara, Denis de Souza Melo, Andy Corsan, Rafa Pinheiro, Guilherme Luiz,
Mark C., Danilo Henrique, Marcel Bartolo, Alan Ramos Começanha, Gustavo de Souza Nogueira, Rafael Torres, Rafael Machado, Caio Gonçalves da Costa, Tadeu Meyer, Igor Ferraz, Gabriel Monte, Bruno Brunelli, Thiago Borges, Carlos Panhoca, Lucas Gabriel, Matheus de Alexandre Flores, Pedro Vó, Vitor Massal, Pablo Aguiar, Isabel Marão, Jorge André Ferreira e Pietro Mesquita Picione. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que apoia o Papozinho lá no Apoia-se, a campanha, o link está aqui embaixo na descrição. Se você gosta dos conteúdos que eu produzo, cogite apoiar, beleza? Vai lá dar uma olhada, qualquer valor é bem-vindo e você estará contribuindo para que o Papozinho continue existindo. Então é isso, muito obrigado pessoal, valeu e até a próxima.